E aí, aqui é o Brea. Hoje eu vou falar sobre Breve Romance de Sonho. O livro é sobre um casal de austríacos, um médico e uma dona de casa, no começo do século XX, que vão encarar problemas de relacionamento, centrado no problema da fidelidade conjugal. Porque apesar de nenhum dos dois ter de fato traído o outro, eles se revelam no começo do livro que sentem atração por outras pessoas, que é uma coisa instintiva, O marido, que é o médico, que é o principal do livro, ele não aceita muito bem a história da mulher dele gostar de outros homens. Assim. Ela conta que de um marinheiro que ela olhou e sentiu muita atração. E ele fica muito furioso e vai atrás, querendo se vingar dela, vai atrás de um caso amoroso numa noite. E então ele vai partir numa jornada surreal por vários encontros com pessoas diferentes de Viena, numa atmosfera urbana burguesa, em busca dessa vingança, em busca de um caso amoroso, para se vingar da sua mulher. E o livro é interessante na parte que fala do médico e das contradições da medicina, como que ela vê o ser humano de uma maneira, digamos, laboratorial. Essa é a parte mais interessante do livro. O escritor, o Arthur Schnitzler, o austríaco, ele era médico, então ele tinha uma noção boa de como era a vida de médicos. Talvez a literatura tenha sido uma válvula de escape, porque ele pareceu querer descarregar um pouco das contradições da vida de médico no livro. O livro é um pouco crítico da visão puramente clínica que os médicos às vezes têm, Trata o paciente como se fosse uma coisa. Outra coisa muito interessante do livro é a sua relação com as ideias do Freud, porque, bom, ele é dos anos 20 o livro, As ideias do Freud estavam muito em voga naquela época, porque eram descobertas recentes, era o mainstream da psicologia na época, A psicanálise freudiana estava dominando as paradas. E o livro trata o assunto de maneira interessante. Ele coloca as contradições do que o Freud chama de id, ego e superego, que seria a parte dos desejos, das nossas pulsões humanas, o id, o ego, que é a maneira que como nossa mente interpreta, codifica esses desejos em linguagem, e o superego, que é a coação moral da sociedade para evitar que a gente cumpra esses desejos, Ou seja, isso se retrata no livro pelo confronto do homem. Ele tem uma esposa, a sociedade, enfim, os valores da sociedade dele, pregam a monogamia entre pessoas casadas, só que ele descobre bem no começo do livro que a mulher dele, tem desejos por outros homens e ele não lida bem com essa contradição, da monogamia, da civilização com a poligamia dos instintos humanos. É bem interessante a maneira que o livro trata desse assunto. Bom, mas por que esse livro é tão famoso, Bom, por causa do livro do Kubrick, do filme do Kubrick, De Olhos Bem Fechados, e porque quase todo mundo que vai ler o livro chega até ele por causa do filme. Eu recomendaria ver só o filme e não ler o livro, procurar livros melhores que com certeza tem, diria que entre ler o livro e ver o filme, é melhor ver o filme, e esquecer o livro. Porque o filme ele opera em mais camadas do que as que tem no livro. Ele trata um pouco dessa questão da sexualidade versus códigos da instituição do casamento, Só que ele vai além, o filme, porque ele coloca uma ideia de Illuminati, uma camada dos Illuminati no meio. Tem um personagem, o Victor Ziegler, do filme, que é o amigo ricaço do Dr. Harford. Ele não tem no livro essa figura. O livro ele é muito mais na psicologia do médico do que no filme. O filme ele é meio duvidoso se aquilo é realidade ou fantasia. No livro parece bem mais ser fantasia ou ser algo puramente metafórico. Ele deixa muito menos espaço para mistérios de conspiração. O livro ele não liga para essas coisas. Ele não se importa, ele não explora essas ideias, como da maneira que o filme explora. Então o filme vale muito mais a pena do que o livro.
E o livro, talvez, a linguagem é um pouco datada, talvez, ele não é muito agradável de ler pela linguagem, é muito padrão, nada demais. E, bom, eu achei água com açúcar o livro. Não recomendaria ler, não. O filme eu recomendo demais, é muito bom, o De Olhos Bem Fechados. Agora, Breve Romance de Sonho, acho que pode deixar pra lá. É isso aí, valeu.